Fala galera, professor Henrique na área. Vamos dar início às nossas aulas de Matemática 2. Estou gravando para o Médio Militar Módulo 3, tá? O tema dessa aula é logaritmos. Então fique tranquilo porque eu vou procurar ser o mais objetivo e o mais simples possível, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar a trabalhar esse assunto aqui. É o seguinte, eu começo sempre pela definição de logaritmo, né? Eu sempre começo dizendo o seguinte para o aluno. Se eu tenho log de b na base a igual a x, significa que a elevado a x é igual a b, tá? Essa é a definição básica de logaritmo. Log de b na base a é igual a x. Isso significa que a elevado a x é igual a b. Ou seja, a base sempre vai elevar o resultado ali, ó. Então, esse cara aqui, ó, ele eleva o x. Beleza? Cada um desses elementos tem um nome, tá? Esse cara que fica aqui embaixo, esse número, esse valor que fica aqui embaixo, é chamado de base. Tá aqui, ó. Esse valor aqui, ó, é chamado de base. E esse daqui de cima é chamado de logaritmando. E o resultado é chamado de logaritmo. Então vamos lá. Esse valor aqui, ó, é chamado de base. Esse que fica aqui em cima é o logaritmando e o resultado é o logaritmo. Professor, preciso saber esses nomes? Sim, cara, porque quando você chegar numa questão e a questão perguntar para você algo do tipo, sabendo que a base de um logaritmo é tanto, né? Você já vai saber aonde está localizado aquele valor, beleza? Galera, eu tenho algumas restrições aqui, tá? O A e o B, eles não podem assumir qualquer valor real, tá? O A e o B, eles podem ser reais, só que eles precisam ser positivos. Não vai existir, por exemplo, um valor de menos nem no logaritmando e nem na base, tá? E o A também, ele precisa ser diferente de 1, beleza? É importante que você saiba essa restrição. A e B reais e positivos e A diferente de 1. Bem, vamos ver um exemplo aqui, só para ficar algo mais concreto para a gente. Eu tenho assim, ó, log de 8 na base 2. Qual é o resultado dessa expressão? Bem, eu posso igualar isso aqui a x, a y, a z, ao que eu quiser. Tá? O fato é o seguinte, esse cara que é o 2, pensa assim, ó, essa base ela vai subir, só que ele não vai multiplicar como você está acostumado a fazer lá na igualdade. Ele sobe, só que é como se ele empurrasse, ó, esse cara aqui para cima. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O 2, ele vai jogar o x, ó, lá para cima, como um expoente, beleza? Então, 2 elevado a x é igual a 8. Beleza? Bem, qual é o número onde 2 elevado a alguma coisa vai dar 8? É 3, não é? Então, x é igual a 3. Ou seja, qual é o resultado da expressão? Log de 8 na base 2. É 3, professor. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Tranquilo, gente? Então, é sempre esse cara elevado a um número aqui para dar o resultado. Outro exemplo, olha só. Log de 9 na base 3. Qual é o resultado dessa expressão? É 2. Por que é 2? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. Só isso, professor? Só isso. Olha aqui, ó. Log de 1/4 na base 2
é igual a quanto? Menos 2. Por quê? Porque 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que o quê? 1 sobre 2 ao quadrado, não é? Porque quando o expoente é negativo, eu inverto a fração e mudo o sinal do expoente. E 1 sobre 2 ao quadrado vai ser igual a 1 quarto. Tranquilo, gente? Beleza? Show de bola, né? Então, essa daqui é a definição básica de logaritmo que você precisa saber. Beleza. Agora, nós temos as consequências, né? Na verdade, são alguns valores, algumas expressões do logaritmo que é padrão sempre dele, tá? E você vai entender por quê. Olha só, toda vez que o logaritmando for igual a 1 e a base for qualquer valor, né? Claro, com as restrições que eu expliquei aqui para vocês, o resultado vai ser 0. Então, olha só, log de 1 na base A é igual a 0. Por quê? Vou botar uma setinha aqui, ó. Porque A elevado a 0 é igual a 1. Lá na potência, o que eu sei? Que toda potência elevada a 0 é 1. Tranquilo, gente? Beleza? Então, esse A elevado a 0 vai dar 1. Então, isso é uma consequência. Isso aí é uma expressão, quando o logaritmando sempre for 1, vai dar 0. E quando o logaritmando, professor, for igual à base, por exemplo, log de A na base A, isso é 1, né? Por quê? Porque A elevado a 1 é igual ao A. Certo? Uma outra consequência. A elevado a log de B na base A é igual a B. Então, se eu tenho aqui como expoente o log de B na base A, o resultado vai ser o logaritmando daqui de cima, ó. Então, observe, A elevado a log de B na base A é igual a B. Então, eu tenho A aqui e aqui eu também tenho A, eu tenho o mesmo valor. Quando isso acontecer, o resultado vai ser o logaritmando. Valeu? E aqui, quando eu tenho, quando eu tenho uma igualdade entre logs e a base é a mesma, eu posso dizer que os logaritmandos são iguais. Então, log de B na base A é igual a log de C na base A. Se isso acontecer, B vai ser igual a C. Isso implica que B vai ser igual a C. Tranquilo? São as consequências. Valeu? Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Galera, OBS. Olha para essa OBS aqui, ó. OBS. Observação. Quando não aparecer nada aqui na base, ó. Isso aqui não é a base? Quando não aparecer nada, é porque aqui o resultado é 10. Ou seja, log de x, né, quando não aparece nada aqui, é o mesmo que dizer log de x na base 10. Esse é o logaritmo decimal. Então, cuidado, sempre que não aparecer aqui, quando não aparecer nada, é porque a base é 10. E existe um outro tipo de logaritmo chamado de logaritmo neperiano, tá? O que é isso, professor? É quando a base é igual a E. Log de x na base E ou ln de x. Quando você vê assim, ó, ln de x, você pode dizer que é log de x na base E. É o logaritmo neperiano. Por que neperiano? Porque foi criado pelo matemático John Napier. Tá? É uma curiosidade aí para você. Tranquilo? Senhores, propriedades. Vamos lá para as nossas propriedades. Isso aqui, ó, é muito importante. Escreve aí, meu aula, no seu caderno, ó. Muito MI. Escreve assim, ó. MI. Muito importante, tá? Senhores, sempre que eu tiver um produto, vai ser soma.
E sempre que eu tiver divisão, vai ser subtração. Então, log de A vezes B é log de A mais log de B. Log de A sobre B é log de A menos log de B. Tranquilo? Então, o que é produto vira uma soma e o que é uma divisão vira uma subtração. São as propriedades do logaritmo. E a terceira propriedade é essa aqui, ó. Quando eu tenho log de B na base A elevado a R, é a regra do peteleco. Eu venho aqui, ó, e eu dou um peteleco nesse R aqui, ó. E esse R, ele vai vir, ó, para frente. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? R vezes log de B na base A. Você usa muito isso no logaritmo. E também, isso aqui é muito importante. Bota aí, ó, MI. Muito importante. Mudança de base do logaritmo. Se eu tenho log de B na base A e eu quero transformar isso para uma base C qualquer, eu digo que log de B na base C está sobre log de A na base C. Então, basta você fazer o quê? Tanto esse logaritmando quanto essa base, os dois vão virar logaritmandos. O B continua sendo logaritmando e o A, que é base, vira logaritmando. E eu quero uma base qualquer. Vou te dar um exemplinho aqui, ó, bem curtinho aqui, ó, do ladinho aqui, ó, tá? Exemplinho. Se eu tenho aqui, ó, log de 5 na base 3, eu quero transformar esse logaritmo para a base 2. O que eu faço? Passo uma barrinha aqui, ó, que é o sinal da a simbologia da divisão, e eu escrevo log de 5 na base 2 sobre log de 3 na base 2. Então, basta você colocar um sobre o outro e mudar a base do logaritmo. Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa primeira parte da aula, tá? Aqui, ó, um breve resuminho aqui do que eu já falei, ó. Definição, restrições, exemplinhos, consequência, certo? E as nossas propriedades. Com as observações ali, ó, propriedades é a mudança de base do logaritmo, tá? Agora vamos lá para as funções logarítmicas. Função logarítmica. Ih, professor, função? Eu não entendo muito isso não, mas você vai entender, tá? Fica tranquilo, fica de boa aí que você vai entender. Galera, vamos lá. Eu vou começar definindo para você o que é uma função logarítmica. Tá aqui, ó, bem tranquilo aqui para você, bem didático. É toda a função de... Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? Reais positivos em reais, cuja lei de formação é f de x igual a log de x na base A. Então, essa expressão aqui que você está vendo, f de x igual a log de x na base A, é a lei de formação da função logarítmica. Lei de formação é uma expressão que ela aparece sempre, né? Sempre que eu tiver uma função logarítmica, eu vou ver essa expressão aqui. Lembrando sempre de quê, professor? Das restrições. Olha aqui, ó, o A, que é base, ele é maior que zero e positivo. Maior que zero e positivo, mole. Ele é maior que zero e diferente de 1. Só para você ter uma ideia mais assim, clara, em relação à reta real, olha o valor de A aqui, ó. Olha a cobrinha aqui em verde que eu fiz, ó, tá vendo? Reais, só que está aberto em 0 e está aberto em 1. Por quê? Porque ele não pode ser 0, tem que ser positivo primeiro, né? E não pode ser 0 em nenhum. Ele pode ser 0,5, pode ser 1,5, pode ser 2, pode ser 3. Exemplo aqui, ó. Y igual a log de x na base 2. É uma função logarítmica. Y igual a log de x na base 1/3. É uma função logarítmica. Ué, professor, isso aqui pode ser fracionário? Pode. Ele só não pode ser o quê?
zero ou negativo, mas ele pode ser fracionário. Só para talvez você não tenha entendido, né? O que é isso aqui? Isso aqui, meu ala, é o domínio da minha função. E isso aqui é o que? Adivinha? O contradomínio da minha função, que no caso, consequentemente, vai acabar sendo a imagem, tá? Então, toda função ela tem um domínio e um contradomínio, não tem jeito. Bem, senhores, um outro ponto que eu preciso comentar com vocês é justamente sobre o domínio, né? Numa função logarítmica, o que eu tenho que analisar? Quando a questão perguntar qual é o domínio de uma função, eu preciso considerar as restrições que eu tenho, não é? Então, por exemplo, nesse caso aí, eu tenho essa função f de x, que é igual a log de 3 menos x na base x menos 1, e eu quero saber qual é o domínio dessa função. Eu sei que o domínio são os valores que o x pode assumir. Então, considerando as restrições, o que eu vou afirmar? Que 3 menos x, que é o logaritmando, é maior que zero, x menos 1, que é base, é maior que zero e diferente de 1. Tranquilo? Então, fazendo essas contas aqui, ó, passando esse x para cá, eu tenho x menor que 3. Passando esse 1 para cá, x maior que 1. E se x menos 1 é diferente de 1, quando menos 1 passa para cá, o x fica diferente de 2. Então, qual é o domínio dessa função? X pertence aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 3, e x é diferente de 2. Ou seja, quais são os valores que o x pode assumir? Maior que 1 e menor que 3 e diferente. Então, senhores, vamos analisar aqui agora o gráfico, tá? Como é que fica o gráfico de uma função exponencial? Duas coisas vão acontecer. Ou a função vai ser crescente, ou ela vai ser decrescente, certo? Quando é que a função vai ser crescente? Quando a for maior que 1. E quando ela vai ser decrescente? Quando a estiver entre 0 e 1. Então, basta você analisar a base desse logaritmo. Se for maior que 1, é crescente. Se estiver entre 0 e 1, é decrescente. E como é que fica a minha curva? Observe aqui, ó, crescente e decrescente. Lembrando que essa curva, ela nunca vai tocar o eixo y. Ela sempre vai, ó, chegar muito próxima do eixo, né? O limite dela é o eixo y, mas ela não vai tocar no eixo, tá? E aqui, ela sempre vai tocar no 1, tá? Nesses dois casos aqui, tá? Mas é o seguinte, a minha curva, ela sempre vai ter essa característica. Ela sempre vai ter essa característica, tá? Então, vamos analisar aqui um exemplo que eu vou dar para você, né? Mas nesse exemplo, eu vou já explicar uma OBS muito importante. A função logarítmica é o inverso de uma função exponencial. Isso também é muito importante. A função logarítmica é o inverso de uma função exponencial. Lembra que eu falei com vocês, né? Eu não, né? Porque a gente acaba associando as turmas que a gente dá aula, mas assim, nós professores, matemática, geralmente a gente diz que toda operação tem o seu inverso. Por exemplo, a soma, o inverso é a subtração, né? Beleza. A multiplicação, o inverso é a divisão, né? E a potência? O inverso é a radiciação, porque uma é o inverso da outra, é a operação matemática. E a equação exponencial?
o inverso é a logarítmica. Então, uma função logarítmica, ela tem como inverso uma função exponencial e eu vou mostrar para você graficamente. Observe aqui, ó. Analise aqui esse gráfico, tá? Senhores, eu tenho uma função logarítmica e eu tenho uma função exponencial. Olha o que acontece. Olha que lindo. Essa daqui é a função logarítmica. E essa daqui é a função exponencial. Uma é o inverso da outra. Uma é o inverso da outra. Lembra quando seu professor de matemática 1, ele explicou sobre a função inversa? O que acontece na função inversa? Você troca o x pelo y e isola o y, né? Então, quando eu pego aqui essa função logarítmica e eu troco o x pelo y, o que vai acontecer aqui, ó? Esse y, ele vira x, e esse x, ele vira y. Então, vai virar log de y na base 2. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar o x pelo y. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, isolar o y. Então, quando eu isolo o y, esse 2 ele vai subir. 2 elevado a x. Ou seja, isso aqui não é uma função inversa? Não é a função inversa de f. Vamos chamar essa função de f. Função inversa de f é 2 elevado a x. E uma outra coisa que você tem que saber, detalhe muito importante, é que esses gráficos vão ser simétricos em relação a essa retinha que eu fiz pontilhada aqui para você. E essa retinha pontilhada, ela tem um nome. Ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Beleza? Bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso aqui, ó, é uma bissetriz. E esses daqui são os quadrantes, ó. Que quadrante é esse aqui? Primeiro quadrante. Que quadrante é esse aqui? Terceiro quadrante. Primeiro e terceiro não são ímpares? Então, bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, uma função vai ser o inverso da outra. Então, senhores, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? E no próximo vídeo eu vou fazer exercícios com vocês. A gente vai exercitar aquilo que foi visto agora, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.